O apóstolo Paulo está ensinando, por meio de Tito, que a igreja, para estar em boa ordem, cada parte dela tem que cumprir o seu papel. Como a família, cada pessoa na família tem a sua função. E assim a igreja, que é chamada também família de Deus. Cada um tem os seus dons, tem as suas áreas, e para uma igreja estar em boa ordem, ela precisa estar dessa maneira. Quem é que deve ser os responsáveis para que a igreja ande em boa ordem? Lá no capítulo 1, verso 5, diz que são os presbíteros da igreja. É o conselho da igreja. É o conselho da igreja que tem responsável por conduzir a igreja no caminho certo, colocando cada pessoa no seu lugar, conforme as Escrituras. Mas Paulo também vai mostrar que essa responsabilidade não é só do conselho da igreja, é ele que dá o norte. Mas os membros precisam obedecer, precisam cumprir o seu papel. E aí nós vemos no capítulo 2, verso 2, ele fala quanto aos homens. Aí ele fala do papel dos homens da igreja. Os homens da igreja, independente de serem presbíteros ou diáconos, não importa se tem cargos ou não, ofícios na igreja ou não, precisam ser, como Paulo aqui coloca, que eles devem ser. Eu não estou tratando aqui do verso 2, porque eu já falei muito sobre os homens, lá em Provérbios. Então, sobre o pai, sobre a postura. Então, por isso que eu não estou tratando o verso 2. Agora, o verso 3, Paulo fala sobre as mulheres idosas, as mulheres experientes da igreja, como elas devem agir em relação às moças, às recém-casadas. Então, veja, Paulo vai demonstrar aqui que os homens experientes da igreja devem ser mentores dos jovens. Então, os homens da igreja têm que ensinar os jovens da igreja, os rapazes, a serem homens, né? a ter postura de homem. Não é só o pai dele, daquela criança, daquele rapaz, daquele adolescente. O pai daquela criança, daquele adolescente ou jovem é o maior responsável. Mas ele encontra na igreja, deveria encontrar na igreja apoio. Se vocês sabem muito bem que no passado, não muito distante, era comum que os tios ajudassem na criação. Então, quando um tio falava também, corrigia, o pai não achava ruim. Quando uma pessoa mais velha corrigia, o pai e a mãe não achavam ruim, não era assim? Porque tem que respeitar, a pessoa mais velha falou, até o irmão mais velho tinha obrigações. O irmão mais velho era aquele normalmente colocado para cuidar dos mais novos. Ele está maior, então ele precisa cuidar. Eu sei que existiam exageros, às vezes sobrecarregava o filho mais velho para proteger o mais novo, e aí isso criava problemas na família. Mas o princípio do mais velho ensinando o mais novo, ele é bíblico. Ele é bíblico. A Bíblia fala de muitos anciãos no Antigo Testamento que eram os homens mais velhos de Israel, que formavam um conselho, que eles cuidavam, julgavam as questões. Nós perdemos isso. Hoje se um tio corrigir um filho, se um irmão mais velho, se um presbítero corrigir uma criança, um diácono, o pai e a mãe ficam bravos. Mesmo a criança estando errado, adolescente e assim por diante. Então, acaba que as próprias famílias, por não corrigir os seus filhos, não aceitam que ninguém corrija. Não estou dizendo corrigir coisa errada, em que a pessoa que está corrigindo está agindo com grosseria, com tirania. Mas, o princípio qual que era antes? Se meu filho errou, ele errou. Não importa a correção. Ele errou, está errado. Então, isso tudo foi mudando. E a Bíblia mostra que os homens da igreja, não é que eles vão ficar corrigindo o filho dos outros, mas eles devem ser exemplo, para que o filho, o jovem, veja esse homem e fale, eu quero ser um homem como fulano de tal. Eu lembro que, nessas férias eu assisti um seriado chamado Yellowstone, muito interessante, né? Uma série que o Kevin Costner é o personagem central, e tem alguns lances bem interessantes lá. E ele é um dono de um rancho, né, que pertence à família dele há mais de um século, e ele lá em Montana, nos Estados Unidos, ele luta para manter a terra dele, embora cometa alguns erros, né, ele comete alguns erros nesse processo,
Mas tem momentos de verdade na série. Então eu estou destacando momentos de verdade. É um homem da moda antiga, um homem de palavra e tal, e enfrenta as oposições do tempo pós-moderno. E para ele a palavra de um homem é algo que não tem como voltar atrás. Então ele é o homem antigo nesse sentido. E aí você imagina o que um homem antigo, com pensamento firme assim, enfrenta de oposição. E aí tem um rapazinho lá que é como se fosse adotado por ele, pelos peões da fazenda, os vaqueiros da fazenda. E aí esse rapaz havia perdido o pai, a mãe, e ele estava revoltado com a vida, esse garoto. E aí ele vai sendo educado lá pelos vaqueiros lá e pelo personagem principal, John Danton. E aí o que acontece? É um momento em que perguntam para ele assim: quem você quer ser quando crescer, quando ficar homem? E John Danton está, que é o Kevin Costner, está andando assim, está longe, e ele fala assim: eu quero ser igual a ele. Aquela cena muito interessante. Eu quero ser como aquele homem lá, que estava longe. Eu quero ser um homem de palavra, quero ser um homem assim. Dessa maneira que os rapazes devem olhar para nós, homens, e dizer: eu quero ser como seu Jair, eu quero ser como o Gerson, eu quero ser como seu Isaac, eu quero ser como seu Décio, e assim por diante. Eu quero ser como Aldinei, eu quero ser assim. Eu quero ser um homem assim. Veja a responsabilidade que eu e você, homem desta igreja, tem diante de Deus. Imagine o quão importante é um jovem que vem para essa igreja que não tem referência de pai em casa. É comum hoje? Não é? Muito comum. Às vezes não tem o pai, às vezes tem o pai, mas o pai é ausente ou o pai é um mau exemplo em casa. Onde é que ele vai ter referência? Na escola? Na rua? Na vizinhança? A única referência que ele terá, nesse caso, é na igreja. É na igreja que ele vai encontrar alguém que ele poderá se espelhar nesse sentido. Mas o foco aqui não são os homens, né? Hoje são as mulheres. A mesma coisa Paulo diz quanto às mulheres. As irmãs devem servir de exemplo para as moças, para as meninas da igreja. E aí Paulo então vai dizer como que isso deve ser feito. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, verso 3, que sejam o quê? Sérias, né? Essas irmãs devem ser sérias no seu proceder, elas devem agir de forma que elas possam realmente servir de exemplo para as demais meninas. O verso 3 eu não trabalhei em cada palavra aqui, porque meu foco, na verdade, é o verso 4 em diante aqui. O verso 3, ele está qualificando essas mulheres aqui. Essas mulheres que devem servir como exemplo para as mais novas, não devem ser quaisquer mulheres. Você pode pensar se é porque ela é idosa na igreja, então ela já automaticamente servirá como um instrumento para instruir as mais jovens. A idade avançada ou mais experiente de vida não é sinônimo de sabedoria. Deveria ser, né? Alguém com mais tempo de vida, alguém mais experiente, deveria ser aquela que serviria como exemplo para os demais. Mas eu tenho certeza que você conhece bastante pessoas que têm idade já para uma certa idade e continua sendo uma pessoa tola, não tem? Uma pessoa insensata, uma pessoa caluniadora, uma pessoa que não melhora, não aperfeiçoa, passa ano, entra ano e ela continua a mesma coisa. O que nos mostra que a idade não é determinante para a sabedoria. O que é determinante para a sabedoria é o que está lá no Salmo 90, verso 12. Alguém lembra de cabeça, de cor? Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar coração sábio. Veja, é Moisés quem falou isso. E ele estava mostrando que nós primeiro precisamos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias. Quem é que tem que nos ensinar?
a vida, pai e mãe, nesse caso, nem sempre pai e mãe ensina corretamente. Quem ensina é o Senhor. E Ele usa meios, mas o meio principal para Ele nos ensinar qual é? É a Escritura. Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. É ela quem dá sabedoria a quem não tem. Então, quando fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, é através da sua palavra. Agora, como que eu vou aprender a contar os meus dias, ou aprender com Deus a interpretar os meus dias, se eu não leio a Bíblia? Se eu não a estudo todo dia? Se eu não medito nela constantemente? Se eu desse um livro para o Reginaldo, um livro grosso assim, e falasse assim, se você ler esse livro e aprender o que ele ensina, eu vou te dar 100 milhões de dólares. Você lia ou não? Isaquinho, você estudaria esse livro? Você vai ganhar, certeza, você vai ganhar 100 milhões. Mas depois eu vou perguntar o que você sabe do livro. Se você entendeu, aprendeu. O que você faria, Gerson? Você ia estudar todo dia? Ia comer o livro, né? Se eu ler esse livro, você tem que estudar esse livro e você tem que aprender o que esse livro ensina e eu vou te perguntar sobre ele. E se você passar no teste, 100 milhões serão dados a você. Agora, a Bíblia vale 100 milhões? Vale quanto? Tem preço? Tem valor para a Escritura? O que o salmista Davi disse acerca do valor da Bíblia no Salmo 19, lembram? Ela é mais doce do que favos de mel e mais valiosa do que ouro refinado, depurado. Ela vale mais que qualquer ouro desse mundo, qualquer riqueza desse mundo. Então, se eu não a leio todo dia, não medito nela todo dia, eu estou considerando que ela é tão preciosa para mim assim? Eu estou considerando o valor que ela tem para mim? Não, eu estou dizendo que ela não vale nada. O que vale são os meus prazeres diários, são mais importantes do que ler e meditar nela. Então, quando o Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, é Deus nos ensinando por meio dos seus mandamentos, das suas profecias, das suas promessas, do andar com Ele, como é o nosso tema para esse ano, andar com Deus da aliança, relacionamento. E isso é algo que você tem que fazer no seu dia a dia. Ninguém vai ver, você não vai tirar selfie lá no seu quarto, seja onde for, lendo a Bíblia e postar no Facebook, no Instagram, seja onde for, para mostrar que você está lendo. Não, isso é você e Deus, é no secreto. E aí a sua vida você vai interpretando o quê? As suas perdas, as suas frustrações, as suas crises, interpretando os desafios que vêm sobre você, interpretando as pressões, interpretando também os privilégios que vêm dado pelo Senhor, para você não idolatrar essas coisas. Onde é que você vai encontrar um fundamento seguro para a interpretação da vida? É a Escritura. Então, quando diz lá, ensina-nos a contar os nossos dias, é isso, alcançar coração sábio. Deus usa pessoas, Deus usa os pais, usa pastor, usa presbítero, diácono, usa membros da igreja, amigos, pessoas, Deus usa meios para nos ensinar. Mas a única maneira para eu ouvir o que alguém vai me dizer e entender que está certo é se eu tiver um crivo para isso. Se eu tiver um crivo para ouvir, como eu coloquei aí nessa série aí, é um entretenimento. Há momentos ruins lá, momentos que você tem que pular. É como tudo hoje, tem que pular muitas coisas, né? Difícil encontrar alguma coisa que você não tem que pular. Mas você consegue assistir e falar assim, poxa, isso aqui está de acordo com a Bíblia. Isso aqui traz uma grande ilustração para o que a Bíblia nos ensina. Qual é o olhar para isso? É a Bíblia, porque você está com a Bíblia na cabeça. Então você ouve uma música, poxa, isso aqui é verdade. Por que é verdade?
Porque a Bíblia diz que é. Ah, isso aqui no filme é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que é. Isso que a pessoa falou para mim é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que é. E assim por diante. Ou seja, a sua mente é Bíblia. Diziam que se você cortasse a veia de um puritano, saía Bíblia. Lógico, para mostrar o quanto eles amavam a Bíblia, quanto ela era amada por eles. Então, quando nós olhamos aqui, essas mulheres que vão ensinar as jovens, têm que ser mulheres bíblicas, mulheres sábias. E elas são, por isso, sérias no proceder delas. Elas não são fofoqueiras, caluniadoras. Né? Caluniadora aí, a palavra grega é a mesma usada para diabo. Quem é que acusa os crentes? Não é o diabo? Quando uma mulher, e homem também, tem homem fofoqueiro, infelizmente. Mas quando uma mulher é fofoqueira, ela está fazendo o papel do diabo. Ela está sendo guiada pelo diabo. Forte, não é isso? E uma fofoca, uma pessoa fofoqueira na igreja causa problema ou não? Causa sérios danos. Às vezes o conselho, e eu falo como pastor, né? Tem que apagar fogo nos bastidores por causa de fofoca. Você tem que tampar ali e impedir que o negócio inflama. Por quê? Fofoca. Toda igreja tem, viu, irmãos? Toda igreja tem fofoqueiro. E é por isso que Paulo está dizendo. Tito deveria cuidar de várias igrejas na ilha de Creta. E Paulo está falando para ele falar lá nas igrejas, eram várias, para que as mulheres não fossem caluniadoras. Isso quer dizer que é um problema que existia. Concorda? Então sempre existiu. A Bíblia é cheia de textos, desde o Antigo, falando sobre o problema da fofoca. Mas o mundo cultua a fofoca. Aquela cena, né, de antigamente, na cidadezinha do interior, aquela mulher que fica naquela janela antiga lá, parece uma câmera, né? Olha, sabe a vida de todo mundo da rua, sabe a vida de todo mundo na cidade, porque não tem o que fazer e fica lá cuidando da vida dos outros. Não é assim? Não precisa nem de câmera na época, né? Porque só a mulher já sabia todos os movimentos ali. A curiosidade pela vida dos outros gera fofoca. Então isso é as mulheres que servirão de exemplo para as jovens. Não podem ser caluniadoras. Não podem ser. Tem que mostrar, não, minha filha. Um jeito carinhoso de uma senhora da igreja falar para uma jovem: minha filha, não é da sua conta isso. Você não tem que saber nada disso. Não tem. Às vezes tem aqueles memes, né? O camarada faz a pegadinha lá com o celular e aí tem a mãe perto, assim, e ele fala: não, fulano, morreu, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí a mãe começa a querer pegar o celular dela. O que aconteceu? Fala, o que aconteceu? Fica desesperada, querendo saber a informação do que é, não consegue se conter. Então isso, Paulo está mostrando que esse é um grande perigo. Mas aí ele fala também: não escravizados a muito vinho. A questão aqui é a bebedeira, é o vício ao vinho, ou a pessoa escravizada a um vício, seja qual for, é alguém descontrolado, é alguém que não tem domínio próprio. Então é alguém que não serve para instruir outras mulheres. E sejam mestras do bem, elas devem ser mestras do bem. Elas devem ser mulheres bondosas, mulheres que... Eu estava lendo um livro hoje de manhã e a autora falava sobre uma senhora da igreja dela, lá nos Estados Unidos, que era uma senhora muito piedosa, muito crente, e você via a glória de Deus na vida daquela mulher, a maneira como ela agia e tal.
E aquela senhora ficou numa casa de repouso, né, devido a seus problemas de saúde e tal. E aí essa autora do livro era uma professora de escola dominical, de crianças de 6 a 9 anos. Ela, então, de vez em quando, levava as crianças durante a aula de escola dominical para visitar essa senhora da igreja lá na casa, no asilo lá. Repouso fala também, né? Sim, né? Lá onde ela estava. E aí, quando levava as crianças para ter esse contato com essa irmã tão piedosa, elas faziam uma fila, as crianças, para poder abraçá-la. E ela abraçava as crianças com muita alegria. E aí elas iam embora. Depois que essa senhora morreu, essa autora, professora de escola dominical, perguntou para as crianças o que é alegria. E uma criança rapidamente levantou e disse que era aquela senhora. E as outras não riram, mas todas concordaram. O que isso quer dizer? O exemplo daquela senhora, do evangelho, da piedade, foi tão forte que as crianças são espontâneas, elas rapidamente expressaram que a alegria estava exemplificada naquela senhora. Aquela senhora era a mestra do bem. Quando a gente lembra, eu sei que tem irmãos aqui, senhoras que já passaram por aqui, algumas eu tive o privilégio de conhecer antes de partirem para a glória, outras foram antes da minha chegada, mas eu sempre ouço falar muito bem de algumas senhoras aqui da igreja, e outras eu pude conviver, né, e dizer qual que é a lembrança que fica dessas mulheres que marcaram a história dessa igreja. Mestras do bem, não é? Mulheres que testemunharam do evangelho, viveram o evangelho, mulheres de oração. Qual lembrança as pessoas terão de você quando você partir? A nossa vida, ela marca positivamente ou de forma negativa a vida das pessoas. E as mulheres aqui deveriam ser mestras do bem. Aí chega no ponto em que eu parei com vocês, o verso 4. Essas mulheres, é qualquer mulher que pode fazer isso que o verso 4 vai dizer? Não, né, irmão? Não, é essas que Paulo qualificou aqui. Ela tem que ter uma credencial, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Então, essas mulheres aí, elas devem instruir as jovens recém-casadas aqui a amarem o seu marido. Vamos lá. Primeira coisa, instruir as jovens recém-casadas a fazerem o quê? Amarem ao marido. Não sei se vocês se lembram que eu falei isso na última aula, que o verbo amar aqui, ele é diferente do verbo amar lá de Efésios. Quando Paulo fala lá em Efésios 5, verso 25 a 28, ele fala para os maridos fazer o quê com as esposas? Amarem, não é? Amarem as suas esposas. E amar lá é o verbo que você já ouviu, ágape. Já ouviram esse verbo aí, né? Isso é muito falado aí, tem até música, ágape, ágape. Esse é um verbo no grego. Ágape é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é o amor que é descrito como sendo aquele que o Senhor nos amou dando o seu Filho por nós, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse é o verbo usado para representar o amor de Deus por nós, ao ponto de dar o seu único Filho em nosso favor. É um amor incondicional. E lá em Efésios é mostrado que esse amor que Cristo tem pela igreja, de amar uma igreja pecadora, uma igreja falha, uma igreja com sérios problemas e como está lá em Efésios 2, que nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados, vivíamos conforme o desejo da nossa carne, conforme o diabo, conforme este mundo, mas Deus, sendo rico em sua graça e seu amor, nos amou. Então, esse amor incondicional é o que Paulo diz lá em Efésios 5, que o homem tem que ter pela esposa. Ou seja, ele tem que amar a esposa desta maneira. Beleza, as irmãs aplaudem isso,
e é muito legal. E tem que exigir isso mesmo, é a obrigação do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas, aqui em Tito 2, quando fala para as irmãs mais idosas, experientes, ensinarem as recém-casadas aqui, as jovens, a amarem os seus maridos, o verbo é outro. Não é aquele lá de Efésios. Esse verbo aqui é que dá origem à palavra filantropia na nossa língua. O que é uma filantropia? É uma empresa, uma instituição filantrópica. É uma empresa que não visa lucros, não é, Reginaldo? Trabalha com contador, né? Que não visa lucros, é beneficiar o próximo, é fazer algum bem social, alguma coisa nesse sentido. É uma filantropia. Então, a filantropia está relacionado à bondade, à misericórdia, está relacionado, no caso aqui do texto para as mulheres, a sentido de fineza, delicadeza, ser amorosa com o marido e, consequentemente, com os filhos. Por que Paulo mudou o verbo? Vamos pensar no contrário, dos homens lá. Por que Paulo diz que o homem tem que amar a esposa usando o verbo ágape? Porque a tendência do homem é amar a esposa porque ela é bonita, porque ela o atrai sexualmente, e assim ele brilhou os olhos quando casou e outras questões. Ele olha muito os aspectos físicos, e quando a mulher começa a ter problemas, ou começa a cobrar demais, começa a ter certas atitudes, às vezes incorretas, a tendência dele qual é? É desconsiderar e alguns, infelizmente, até abandonam a esposa. O que Paulo diz que o marido tem que fazer? Independentemente da esposa, tem que amar. Está bonita, não está tão bonita como antes, como também o homem não fica, não importa. Está chata se não está chata, se pega do pé se não pega, tem que amar, porque lá não é amor de sentimento, não é sentimentalismo, é compromisso. Não é o mesmo verbo que é usado para o amor de Deus por nós, que eu falei? Como é que Deus nos amou? Ele amou pela emoção de nos amar? A gente atraía o amor de Deus? Não, a gente era pecador, morto, rebelde a Ele, contra Ele. Mas Ele deu o seu Filho, ação, compromisso, O Senhor Jesus ama a igreja. Ama a igreja de que maneira? Sacrificou por ela. Santifica a igreja. Prepara a igreja. Então, o marido lá tem que amar, não é pela emoção, que a esposa está bonita, está atraente, coisa desse tipo. Não. Ele tem que amar porque é a obrigação dele amar diante de Deus. Ele tem que amar mesmo. É compromisso de homem. Diante de Deus, homem de Deus. Então veja que não é pela emoção, é pela razão, compromisso com Deus, certo? Agora, no caso das mulheres, lá Paulo fala, se você lembrar do texto lá em Efésios 5, abra lá em Efésios 5, só para, mantenha aí Tito, tá? Só para a gente entender o texto. Estou citando aqui, né, Efésios 5, veja aí o verso 33. Efésios 5, verso 33. Pode ler quem quiser. Então o marido tem que amar a esposa como a si mesmo, como se ela fosse seu próprio corpo, essa é a ideia, é parte dele. A mulher não saiu do homem, então ele tem que amar a esposa como se fosse a sua contraparte, essa é a ideia, desde lá de Gênesis. Mas a esposa tem que fazer o quê? Reverenciar, respeitar o marido. Respeitar o marido é a maneira pela qual a mulher demonstra amor por ele.
E como que uma mulher respeita o seu marido? As mulheres aqui me falam, por favor. Hã? Como? Honrando o seu marido. Como que você honra o seu marido? Não afrontando. O que mais? Não, homem é proibido falar agora. Só mulher. Só mulher. Não ajuda, não. Não expor o marido. Acontece de mulheres expor o marido? Expor o marido é uma maneira de desonra, de desrespeito a ele. Por quê? Porque para o homem ainda, porque estão tentando desconstruir a imagem do homem e da mulher, né, esse tempo que nós vivemos, mas o homem ainda carrega dentro de si a questão de ser respeitado, ser honrado. E às vezes não é incomum isso acontecer dentro das igrejas, da esposa expor o marido para outras. Por quê? Porque é tendência natural da mulher ser mais comunicativa. Isso não é uma crítica, é uma coisa natural. A mulher é mais comunicativa. Não é verdade? E não estou fazendo crítica, é da natureza da mulher conversar mais, se abrir mais. Tanto é que nem aconselhamento, e eu já faço há algum tempo, 2 décadas já, mulher fala tudo. O pastor, se tiver que falar, ela já fala o problema que tem. O homem é difícil. Ele tem que confiar muito no pastor, ele tem que ser alguém que veja que o pastor tem responsabilidade e credibilidade para ele poder se abrir. Porque não é natural do homem fazer isso. Ele tem que confiar no outro. Ele tem que perceber que o outro é leal, que não vai o expor aquilo que ele falou. A mulher já tem mais facilidade de expor os seus sentimentos. E quando ela faz isso, que não é um defeito em si, mas ela tem que aprender o tempo e o modo de fazer isso. Como o homem também tem, mas eu estou tratando da mulher. O tempo e o modo de fazer isso. E às vezes ela acha que está fazendo bem, no caso do relacionamento, e ela está fazendo mal. E no caso de expor para outras mulheres, primeiro que ela está expondo o marido na intenção de buscar apoio e aprovação das outras, companheirismo naquilo que ela está vivendo. Está vendo como eu estou sofrendo? Então, olha só as minhas dificuldades, assim e tal. Só que quem está ouvindo nem sempre é uma mulher, como está aqui no verso 3. Nem sempre é uma mulher sábia. Já aconteceu aqui na igreja, não estou expondo ninguém, mas de ter alguma irmã com dificuldade, eu escalar uma senhora como está aqui, que tem senhoras aqui desse jeito, que está aqui em título, senhoras mestras do bem, para falar, irmã, que eu sei que não ia fazer fofoca nenhuma, olha, é melhor a irmã ir lá e aconselhar fulana de tal, já falei com ela, ela aceitou, vai lá e conversa com ela, orienta, passa experiência de vida, coisas que, lógico, que eu não tenho experiência, obviamente. Então, quando você tem mulheres assim na igreja, você usa o sentido bom da palavra para instruir as outras. Mas imagine só, esta mulher falando mal do marido para uma insensata, para uma tola. O que ela vai aconselhar? Larga esse homem. Não serve para nada. Só te faz sofrer. Para que você está com ele? Ah, se fosse você, eu arrebentava ele. Comigo é assim. Se fez um negócio desse aí, é uma vez só. Não é? Acabou. Eu taco ele na parede. Comigo é desse jeito. Então, veja, quando se aconselha com pessoas insensatas, a opinião e o conselho é insensato, obviamente. Então, agora também não é para expor as virtudes do marido para as outras mulheres. Você está fazendo propaganda. Aí faz propaganda do marido, para aquela mulher que o marido não é isso. E às vezes até a propaganda fake news, né? Às vezes não é nada daquilo, mas a mulher quer se vangloriar, que o marido é bom demais, não sei o quê e tal. Não é nada daquilo, mas
gera curiosidade na mente da outra, que é frustrada com o marido, e fala, meu marido não é assim. Meu marido não é assim. E aí, isso gera uma tentação. Não gera? Poxa, eu queria ter um homem assim. E as irmãs aqui, vão dizer se eu estou certo ou não. É fácil na mente de uma mulher gerar imaginações, não é? Do homem também, em outra área, e aí começa a fantasiar. Começa a olhar aquele homem e achar, esse homem por que eu não casei com ele? E aí, irmãos, é que geram as quedas morais na igreja. Por causa dessa abertura. Aquela mulher falou demais. Expôs o marido. Expôs vida íntima. É uma coisa dizer para as irmãs aqui, nós homens aqui da igreja temos bom relacionamento, né, graças a Deus. A maioria aqui convive bem, fora da igreja, né, sai junto, conversa. Eu brinco com todos os homens aqui da igreja, brincam comigo, e eu acho isso muito bom. Mas entre nós homens aqui, a gente não fala sobre a nossa vida íntima. Não é verdade, homens? Eu nunca ouvi falar nada disso. E se eu ouvir, eu repreendo. Peraí, sua vida íntima com sua mulher é você. Isso é conversa de homem ímpio, que vai falar da esposa, vai falar não é assim? Vai contar lá no serviço lá como é que é e tal, as suas experiências sexuais. Homem crente não fala sua vida íntima. É uma desonra. Mas às vezes entre mulheres pode acontecer isso. Então tomem cuidado, porque isso é perigoso. E é isso que Paulo está dizendo aqui. As mulheres devem ser instruídas pelas mais experientes a amarem os seus maridos. E amar não é só não expor o marido. Eu disse para vocês que a palavra amor aqui é fineza, né? É amizade, companheirismo. É tão legal quando você vê um casal que a mulher é companheira do homem, não é? Eu acho bonito. Ela é parceira ali, às vezes até trabalha junto, na mesma empresa, está ali junto auxiliando ele. Você vê que o homem reconhece que a esposa é parceira. A esposa amar o esposo não tem gritaria e descontrole emocional. Amar o esposo tem a ver com ser fina, educada e sábia no falar. Quem é que ensina isso para essas mulheres? As mulheres mestras do bem. Mas minha filha, eu já fui assim com meu marido. Errei demais. Quando era mais nova, eu era brava demais. E eu não conseguia nada, e nem ajudava ele em nada, porque eu gritava com ele, brigava com ele, e ele fazia o contrário. Eu aprendi a orar por ele, eu aprendi a dar testemunho de vida a ele, eu aprendi a respeitá-lo como homem, e isso impactou a vida dele, e modificou a vida dele. A minha força nunca mudou ele. As minhas gritarias, a minha suposta braveza, tudo isso não resolvia nada, só piorava a situação. Então, minha filha, não faz isso. Esse não é um caminho que você deve trilhar. Faça o contrário. Ganhe o marido pelo exemplo. Ganhe o marido pelo testemunho. Quer ver um texto que vai te ajudar? Acho que é 1 Pedro. Deixa eu achar aqui. Isso. 1 Pedro, capítulo 3. Verso 1 e 2. 1 Pedro 3, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui só para já explicando. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, então veja, o marido ímpio, não é? Ele está falando aqui? O marido que não obedece à palavra ainda, veja, é uma situação mais difícil ainda. Quando o marido é crente é difícil, mas não crente é mais difícil ainda. Ele está falando, seja ganho. Como que esse marido ímpio deve ser ganho? Pela esposa. Como, irmãs? Olha o texto aí. Sem palavra alguma.
sem pressão. Você não vai para a igreja? Você não vai fazer isso? Não, não. Isso aqui é um marido ímpio, que ele está falando como uma mulher crente deve lidar com o marido ímpio. Pedro está falando. Mas olha o detalhe, ganhar o marido sem palavra. É fácil? Por que Pedro colocou esse detalhe, né? Ele diz, por meio do quê? Procedimento da sua esposa. Quando vem uma irmã para a nossa igreja e que o marido não é crente, e ela fala das dificuldades naturais que ela enfrenta, porque o marido quer que ela esteja na casa domingo fazendo almoço, não vem para a escola dominical. Tinha uma irmã lá em Goiânia, que eu fui pastor dela, muito querida, e ela fala assim, pastor, olha, eu não posso vir na escola dominical, porque se eu vier, aí o meu marido vai ficar bravo demais, e ele vai implicar, porque ele quer o almoço na hora certa, e ele é muito sistemático. Eu só posso vir à noite. O que eu falei para ela? Venha só à noite. Faça a vontade dele de manhã. Trata ele bem. Não pressione ele vir à igreja. Muda o seu procedimento com relação... Li esse texto para ela. Dê bom exemplo. Mostre para ele que você está mudando com o evangelho, na sua maneira de tratá-lo. Ore por ele. E no tempo certo, se Deus assim quiser, ele será alcançado pelo evangelho. Esse homem hoje é diácono da igreja. E muitos outros casos que eu vi assim. Então agora é ele que vai de manhã e à noite, vai firme, sistemático com a igreja, mas não era um homem crente. Aquela irmã agiu assim. Ele viu mudança na vida dela. E aí começa a pensar, mas o que está acontecendo com essa mulher? Ela não está mais brigando comigo igual antes? Ela não está implicando comigo com tudo? Ela não está me cobrando tal coisa? Então o que essa igreja está fazendo na cabeça da minha mulher? Aí ele vai pensar, só está trazendo benefício para mim. Então lá deve ter alguma coisa que é boa. Pelo menos eu vou incentivá-la a ir, porque está fazendo bem para mim. Agora imagine só, ela vem para a igreja e ela começa a pressionar ele, começa a falar que ele não é crente, falar que ele é um homem ruim, que não sei o que tal. O que ele vai fazer? Ele vai implicar com a igreja. Então veja que Pedro fala aqui, o verso 2, que o procedimento da esposa, deve ser o exemplo, esse marido, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de quê? De amor, né? Eu não consultei o grego aqui para saber se amor aqui é o mesmo verbo usado. Vou até depois pesquisar se é o mesmo verbo usado por Paulo lá em Tito. Se a palavra amor aqui é o mesmo ou é o ágape lá do Efésios lá. Mas importante aqui que ele está falando que deve ser com amor. Sim. É que a palavra amor na língua grega tem 3 palavras principais, que é ágape, que é filéu, e a ágape é esse amor incondicional. Filéu é a ver essa amizade que eu estou falando aqui. E eros tem a ver com sexo, questão sexual. Então, como é que você vai traduzir uma palavra de outra língua para a nossa língua, que tem o mesmo significado em termos é amor, e com outra não tem. Então você traduz como amor, não tem outro jeito. Não tem, senão você vai ter que fazer um comentário sobre a palavra na tradução. Então, quando você olha no português, é amor. Mas lá no grego é amor, mas pode ser no outro sentido, em outro aspecto. Depende do contexto que ela é usada. Então, é por isso que isso não é só essa palavra, várias outras palavras, aliás, muitas outras são assim usadas. Então, por isso que quando vai pregar, precisa consultar lá no Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento grego, para saber qual que é o uso da palavra, em que sentido que ela está, como ela é usada em outras passagens e assim por diante. Esse é o trabalho de pregar. Eros, filéu e ágape. Cheio de temor. Então, eu vou depois consultar, mas eu não sei, tem como eu saber aqui, né? Mas o importante que é o sentido de amar, de respeitar, nesse sentido. Agora, só para as irmãs ficarem com raiva de Pedro, né? Porque não pode, Pedro é inspirado. Mas vai que fica, né? Verso 7. Não alivia para o homem, não. Verso 7 é pior. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Ajuda a esposa no lar.
O homem gosta disso? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Mais frágil não é inferior. É entender as dificuldades emocionais da mulher. O homem lida com a pressão emocional diferente da mulher, não é verdade? Isso não tem nada a ver com superioridade. Eu falei isso, que o homem, ele lida melhor com essa falta de dinheiro. Ele sabe, ele preocupa, ele tem que prover as coisas para casa, mas faltou alimento em casa, as coisas, a mulher vai ficar preocupadíssima, não vai? Vai ficar muito estressada, está faltando as coisas em casa. O homem tem que correr atrás. Isso que eu queria dizer. Então, a maneira que a mulher tem habilidades que o homem não tem e o homem tem habilidades que a mulher não tem. Isso que Pedro está dizendo. A mulher, ela, em termos de emocionais, ela tem algumas dificuldades maiores que o homem. É isso que Pedro está falando. E ele diz, tratai com o quê? Dignidade. Então, tratar a esposa com respeito, com dignidade, tendo paciência com ela. Porque sois juntamente herdeiros. Aqui, irmãos, Pedro está dizendo que o homem é superior à mulher? O que ele está falando? É o contrário. Você e ela são igualmente herdeiros, nenhum é mais que o outro. Os dois são crentes, os dois são imagem de Deus. Veja como a Bíblia traz forma igual aos dois. Os dois são iguais perante Deus. Lembra, homem, por causa do machismo aqui que Pedro está falando, lembra que a sua mulher não é menos herdeira que você. Vocês são herdeiros, juntamente herdeiros do quê? Olha o texto, irmãos. Do quê? Graça. O homem precisa da graça e a mulher precisa da graça. Os dois pecadores precisam da graça. E Pedro está dizendo para os maridos, entenda isso, você não é melhor que ela em nada. Você é tão pecador quanto ela e você precisa da graça tanto quanto ela. Então não há machismo nenhum aqui na Bíblia. Ao contrário, Pedro está combatendo isso. E ele diz, para que não se interrompa o quê? É pesado ou não é isso para os homens? Se não for um marido, conforme Pedro está dizendo aqui, buscando ser com a mulher, Deus não ouve as orações. Só para as irmãs não ficarem bravas com o Pedro nem comigo, tá bom? O peso sempre é maior para o homem do que para a mulher. Vamos lá. 1 Pedro 3, verso 1 a 8. Tá? Vamos voltar lá para Tito? Tito 2. Está claro, irmãs? O que as irmãs da igreja precisam ensinar às meninas da igreja? Casadas e ainda não casadas, a amarem os seus maridos ou futuros maridos. Sensatas, serem sensatas. É a próxima aí. As mulheres mais velhas devem instruir as recém-casadas a serem sensatas. Amarem os seus maridos e filhos, né? Mas amar os filhos aqui não é muita dificuldade para a maioria das mulheres. Falar assim, você entra na frente do revólver por causa do seu marido? Não, de jeito nenhum. Mas se for o seu filho, opa, eu mato o bandido. Eu entro na frente. Não é? A maioria. Eu até estava vendo não sei quem que eu vi falar isso aí, não é crente. Não sei se é crente, nem sei. Eu vi lá um negócio desse. Perguntou a mulher se ela amava, quem ela amava mais, o filho ou o marido? Qual a resposta que ela deu? Filho. Ele disse assim, então, qual é mais importante? A árvore que dá os frutos ou o fruto que cai do pé e nasce outras árvores? Qual é mais importante? Seu marido ou seus filhos? Se você perguntar a um homem crente quem ele ama mais, eu digo para você, eu amo mais a minha esposa que o Mateus. Porque é ela que me deu o Mateus. Não foi o contrário. Quem vem primeiro? É o filho? Não, é o marido ou a esposa. Tem um documentário no Brasil Paralelo, não sei se tinha ainda, mas vi só o anúncio, mostrando que a pós-modernidade tem desconstruído a figura do homem e da mulher.
E o feminismo tem feito isso. Então, aí se você destrói a imagem do homem e da mulher, o que é que sobra? Então, a questão é essa visão. Eu vi uma psiquiatra, não é pastor, muito menos pastora, não assisto pastora. Uma psiquiatra falando, experiente já, de muito tempo já de psiquiatria. Bom, no meu consultório, quando os homens vêm, e nem sei se ela é crente ou não, viu, irmão? Estou falando aqui do que ela disse. Quando os homens vêm ao meu consultório, 99% deles estão frustrados porque não conseguem ser o marido que a esposa quer que ele seja. Ele não consegue alcançar o padrão que ela quer. Eles querem melhorar. Eles querem fazer alguma coisa. Eles não sabem como. Isso dito pela psiquiatra. As mulheres que vêm ao meu consultório, 99%, só vêm falar mal do marido. Isso não é eu que estou dizendo, isso é uma psiquiatra que está dizendo. Agora, eu não estou defendendo que marido não dê razão para a mulher falar. E não estou dizendo, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia está mostrando. A mulher, ela precisa buscar em Deus sabedoria para lidar com o seu marido. Um exemplo bíblico, no Antigo Testamento, de uma mulher sábia que evitou uma guerra, morte. Quem? Lembram? Abigail, não é? Davi ia matar Nabal, porque ele era um louco, era um homem insensato, um tolo, desonrou lá os homens de Davi, e Davi, como homem que era, e aquilo era honrado, homem de guerra, falou, vou lá e vou acabar com tudo. Uma afronta a Davi aos seus homens. O que essa mulher fez? Foi lá em Davi, intercedeu lá, disse, não, ele é assim, é Nabal, o nome dele mesmo já diz, é de Baal, homem que não vale nada, quer dizer em hebraico, não vale nada, ele é assim mesmo, mas não faça isso, meu Senhor, não mate inocentes por causa dele, e tal, e ela aconselhou Davi, e apaziguou a ira de Davi, e impediu a morte de Nabal. Depois Deus matou Nabal, e Davi gostou tanto que pegou Davi aí é o lado errado de Davi, né? Ele já tomou ela para si, como mulher. Mas isso não é aprovado pela Bíblia, é um erro de Davi. Mas era costume da época. Mas o fato é o seguinte, aquela mulher foi sábia. Ela impediu o massacre. Ela impediu a morte por causa da ignorância do marido. Nabal estava errado? É lógico que estava. Era um homem ruim? Era. Não valia nada aquele homem. Nada. A Bíblia diz isso. Não valia nada. Homem perverso. Mas aquela mulher sábia impediu que ele fosse morto e outros fossem mortos por causa da ignorância dele. Veja como era uma mulher sábia, aquela Abigail. Esse conflito. Na queda. É lá que começou o conflito entre o homem e a mulher. E esse conflito vai continuar até Cristo voltar. Então, a maneira de nós não resolvermos de forma absoluta, mas tratarmos isso cada vez mais, é entender o seguinte, para resumir aqui, tudo que eu falei, domingo que vem a gente continua. Tanto para o homem como para a mulher. Você tem que amar, o homem tem que amar a esposa, não é por causa da esposa. Tem que amar a esposa por causa de quem? De Cristo. A mulher tem que amar o marido e respeitar, não é por causa do marido. É por causa de quem? De Cristo. Por quê? Porque tanto o marido como a mulher, igualmente, são herdeiros da mesma graça. Então, não tem privilégios para o homem e não tem, eu tenho que enfatizar porque o feminismo hoje está terrível, não tem privilégios para a mulher diante de Deus. É tudo pela graça. Os dois, igualmente, pela graça, é que devem buscar o Senhor para viver conforme o Evangelho. É o Evangelho que muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Não são os conselheiros do mundo, nem a mídia e nem a internet.